Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Lar Dona Guilmar. Antes de começar, vamos aos recadinhos de sempre. Por favor, desliguem os celulares ou coloquem no Vibracal para que a gente não tenha alguma interrupção, né, durante a palestra. E são poucas pessoas, né, mas sempre a gente vai fazendo para ir pegando a prática, né, e pedir que não tenha conversas paralelas para poder prestar atenção e não acabar tirando a concentração dos outros e do palestrante. Após a palestra, nós teremos os passes para quem quiser, quem não quiser não precisa, não é obrigatório. E se depois alguém quiser ter alguma orientação, alguma conversa, é só voltar para o lugar e a gente chama depois para uma conversa fraterna, tá bom? E vocês podem continuar nos lugares, estão sendo chamados por fileira. Nós temos ali nossos cadernos de intenção para nomes de encarnados e desencarnados. Então, quem quiser à vontade, é só colocar o nome completo, né? Precisa de endereço? Não, né? Só o nome completo. E também temos os avisos a respeito sobre doações. Nós estamos fazendo a coleta de agasalhos. Agora começa o frio, né? São Carlos já está mais friozinho. E pode trazer aqui, a partir da semana que vem, já vai ter acho que um local ali para... Pelo menos eu conversei com a Carla para a gente colocar essas coisas. Também doação para o sopão. Pode trazer até semana que vem, que a gente vai fazer esse sopão no dia 22. Fran, é sábado. Então, legumes, carne, tudo que é só trazer aqui, tá bom? Então, antes de começar, vamos fazer uma pequena leitura aqui. Privilégios Cristãos. O livro é Agenda Cristã, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Privilégios Cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar que, quando outros se desesperam, penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Semear com Cristo, desapegando-se dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das coisas e das causas. Perdoar quantas vezes for necessário. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. Vamos então fechando nossos olhos, nos colocando à disposição da espiritualidade para que a gente consiga fazer uma sintonia e concentrar na palestra que vai ser feita daqui a pouco, que a gente possa compreender a mensagem passada, que a gente possa receber essas energias do plano espiritual, nos aclarando, nos ajudando, para que as palavras de hoje penetrem mais fundo em nossos corações, que assim seja. E assim, então, com muita alegria, vamos receber o nosso irmão Paulo para importantes reflexões nessa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo. Essa palestra eu vinha pensando num tema para minha próxima palestra
E agora, com a oportunidade da casa, eu venho palestrando muito mais e por causa disso tem que ter mais assuntos. E há umas 2 semanas eu recebi um tema de brinde da Eva, onde ela falou: vou gostar muito de ver sua próxima palestra Perseverando no Bem. Ela e quem quer que seja que ajudou a mandar o recado. E eu passei a pensar nisso muito bem, porque principalmente a última palestra do tema da paciência vem me desafiando muito, e toda vez que eu falto com a paciência eu me cobro e me dou um puxão de orelha mental mesmo, de não adianta só falar, eu preciso realmente viver. E perseverando no bem me faz lembrar como eu era até mais ou menos uns 2 anos atrás, um pouco antes do falecimento do meu pai. Meu pai já morava aqui com a gente em São Carlos, a gente passava algum tempo indo em algumas casas espíritas, mas como eu sempre fiz na minha vida, eu frequento casas espíritas desde os 8 anos, quer dizer, há mais de 30 anos, e não era espírita, eu nunca pratiquei, nunca li com afinco. Eu posso dizer que eu faço isso há 2 anos, que eu comecei a ler, que eu comecei a estudar, que eu comecei a me dedicar, eu comecei a entender. E entrar para o caminho do bem é muito fácil. De repente, a gente tem uma virada de chave, a gente muda as nossas atitudes e de repente está tudo muito lindo. A gente está zen, a gente está feliz, a gente não grita mais, a gente não briga mais. E a gente é uma pessoa maravilhosa de se conviver. Até o primeiro estresse e aquela raiva toda aflora novamente. Eu só me dei conta disso quando eu passei a frequentar o estudo da mediunidade e descobri que aquele monte de voz na minha cabeça não era um monte de pensamento, não era comum. Eu vinha passando por um processo de obsessão praticamente a minha vida inteira, sem entender o que estava acontecendo. E quando eu consegui me desvincular disso, as coisas começaram a andar de uma maneira um pouco diferente para mim. Primeiro foi essa paz e amor. Nada me abalava. Bateu no carro, eu ainda pedia desculpa. Eu passei a viver de uma maneira muito tranquila. Aí eu tomei um puxão de orelha já 1 ano depois, de que não dava para ser zen daquele jeito o tempo todo. Eu precisava deixar as emoções voltarem, porque eu tinha escondido todas elas. E aí eu venho há 1 ano tentando achar o equilíbrio de como me manter uma pessoa sadia mentalmente e de vez em quando sim destemperar um pouco, porque a gente ainda está aqui, né? A gente ainda está agora nessa encarnação tentando praticar boas atitudes, mudando a forma de como a gente vinha fazendo nas últimas e nessa até o presente dia. Pensando hoje ainda no tema que eu iria decorrer, me veio uma pessoa que virou amigo, que a gente conheceu nessas embrenhadas no meio espírita, que é o Marcão. O Marcão, ele atua no Cantinho Fraterno, lá na Vila São José, na Casa do Caminho, na Vila São José. E o Marcão faz a sopa, que é o nosso próximo passo aqui como lar espiritual. E o Marcão faz a sopa. E o Marcão, ele não só faz a sopa, ele persevera fazendo a sopa há mais de 15 anos. Ele vai atrás de doação durante a semana. Ele, a esposa e mais um pessoal que trabalha na Casa do Caminho durante o dia. Ele vai atrás de potes de sopa de doação, ou seja, potes de sorvete e tudo mais. Faz dia, não faz dia, faz sol, faz chuva, faz frio, Natal, Ano Novo, qualquer feriado. Caiu numa sexta-feira, sozinho, acompanhado. O Marcão enche o isopor de sopa,
e vai levar sopa para as pessoas na rua. Há mais de 15 anos. Quando eu comecei a pensar o que era perseverar no bem, eu não consegui encontrar o melhor exemplo. Fica difícil ler agora, hein? Vocês me dão tempo. Foi entendendo a minha mediunidade ao longo dos tempos, principalmente dos últimos 2 anos, que eu comecei a entender o que era influência externa, que me tirava o cerne, me tirava o foco de me manter tranquilo, calmo, sem gritar, do que era influência externa. Passavam-se aí semanas, meses, anos sem eu entender por que eu tinha tanto ódio e eu não conseguia manter uma conversa sem me exaltar, sem perder qualquer conversa. Vamos falar de futebol, vamos falar de emprego, vamos falar de qualquer coisa, eu perdi a linha, porque eu sempre tinha razão. Eu estava sempre bravo porque todo mundo era burro e incompetente na minha visão. Eu sabia de tudo, eu conhecia tudo. E entendendo hoje a influência que os espíritos exercem sobre a gente a todo momento, eu consigo hoje perceber que eu não estou tomando conta das minhas emoções como eu deveria. E hoje a percepção ela é muito rápida, ela dura um dia, mas mesmo assim, ela vem muito forte. Eu já percebi, eu já gritei, eu percebi, eu já... E nem sempre eu estou acompanhado da minha esposa para falar, vigia. Quando é o vigia, já é o meu alerta, já é uma coisa que fala para mim, olha, e eu já sei o que eu tenho que fazer. E hoje de manhã foi muito rápido, por incrível que pareça, a influência veio, e veio muito forte. E eu estava com muita raiva, o cachorro vinha cheirar e eu ficava com raiva, e o celular tocava e eu ficava com raiva, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não estava conseguindo pensar para escrever a palestra. E hoje a gente tem a facilidade da tecnologia, que você fala, Alexa, música de meditação. E eu tento buscar dentro uma forma de eu perseverar no bem, sem que eu perca o controle, sem que eu grite, sem que eu brigue, sem que eu xingue, e assim vai. Uma maneira que eu encontrei de manter a concentração é vigiar. E dá muito mais trabalho do que só gritar, do que só ofender. Ainda hoje eu sentei para tomar um café e comecei a pensar um pouco mais profundo. Eu tinha feito algumas anotações e o que eu queria fazer na palestra hoje. E como a gente bem sabe, conforme vamos estudando, que a espiritualidade não brinca em serviço. Eu recebi no YouTube uma psicografia. E essa psicografia falava de um senhor de engenho. Ele já desencarnado, contando que ele tinha recebido a oportunidade de reencarnar com bons poderes aquisitivos naquela época, mais ou menos 200 anos atrás. E uma escrava seria a escrava dele, e era um espírito com quem eles vinham tendo desavenças ao longo dos últimos milênios. E aquela era a oportunidade que eles tinham pedido para se redimir. E ele, dono de vidas, tinha recebido a missão de encaminhar essas vidas para o bem. Todos aqueles escravos. E ele se comprazia em judiar de cada um deles, em abrir feridas, em pôr de castigo, e ele gostava de assistir. E essa escrava, como todas as outras, ele chamava deles, e ele dizia que ele se deitava com todas essas escravas. E quando elas engravidavam, ele não queria manchar a família, manchar o seu nome, então ele fazia com que o capataz, que era tão ou pior que ele, enterrasse as crianças vivas na frente das próprias mães.
Muitas já judiadas, apenas ficavam catatônicas diante da situação, outras sofriam muito com aquilo. E essa escrava um dia, depois do terceiro filho, ela atacou ele. E ele, com muito ódio, colocou ela numa sala, num quartinho bem fechado, e deixou ela lá para morrer. Ela desencarnou, e a única coisa que ela conseguia pensar era em vingança, em ódio. A única coisa. E aquilo foi fazendo com que ela virasse uma concentração de raiva e ódio para com ele. Até que ela se converteu num ovoide, que é a concentração de um determinado sentimento negativo. O espírito se torna um ovo, que é a forma que a gente entende que é a forma original da vida, o ovo ou a galinha. Fica aí a resposta. E esse senhor, dando um relato da psicografia, estava há mais de 200 anos se punindo pelo mal que ele havia feito e sendo punido por outros escravos que continuavam escravos do sentimento de ódio e de raiva. E eu entendi, e a mensagem que eu entendi foi de que quando se tem a oportunidade de fazer o bem e não se faz, a autopunição é muito maior do que qualquer castigo que a gente possa receber. Porque a gente deixa de ajudar a quantos irmãos por um prazer de judiar deles. O que me faz trazer a minha consciência, a todas as nossas consciências, para o presente momento, em que, não obstante, fizemos um café da manhã para moradores de rua, ajudando muitas pessoas que não tinham o que comer de manhã. Um relato impressionou, em que uma mulher, quando foi pegar o pão e o café, falou para a irmã dela: eu não falei que Deus é fiel? Que Ele não ia deixar faltar? E é onde vale a pena perseverar no bem, manter o passo dia depois de dia e ser relutante com a influência negativa de qualquer irmão que está desorientado. Porque no começo a gente tem uma raiva, a gente quer retrucar na mesma moeda, não sei vocês, mas eu sou o primeiro que pensa: não tem nada para fazer não, irmão. Mas eu também sou o primeiro que vigia e fala: tá bom, você me desculpa, e começo a orar para mim, de uma maneira egoísta, e depois para todos os irmãos. E eu acredito que isso, devagarzinho, vai me fazendo perseverar no bem, e que é muito mais difícil do que qualquer grito de raiva que eu jamais dei. A mudança realmente aconteceu dentro de mim e precisou disso a partir do falecimento do meu pai. Foi quando eu comecei a realmente entender que tinha um tempo curtinho ali. Aliás, foi o gatilho para muitas outras coisas que eu passei a fazer dos últimos 2 anos. Eu tinha 2 livros escritos na minha cabeça e não tinha posto no papel. E eu pensei: pô, daqui a pouco eu vou também, e não fiz. E graças à oportunidade que eles me deram de ficar mais um tempo, eu consegui botar esses 2 livros e lançar 2 livros hoje. E eles estavam lá. E o gatilho do falecimento do meu pai me fez permanecer seguindo no bem. E o primeiro e principal ponto foi uma maneira muito sutil. Alguns meses depois do falecimento dele, fazendo o curso de orientação à mediunidade, eu fechei os olhos no momento da oração final
E eu vi um monte de luz, e no começo eu não entendi nada, porque eu nunca tive a oportunidade de ver. E aquelas luzes ganharam formas, e aquelas formas eram douradas, e eram pessoas se movimentando muito rápido. Eles vinham em todos, iam para lá, iam para cá, e eu fiquei maravilhado e não quis abrir meu olho, porque se eu abrisse o olho, eles não iam deixar eu ver de novo. E eu continuei prestando atenção, e era muito bonito ver aquelas luzes em cima da gente, aquelas pessoas se movimentando. De repente, na minha frente, sentado, de olho fechado, abre um túnel de luz gigante. O moço que estava na minha frente sai. Eu vejo só uma luzinha passar. E meu pai sai dali. Aquele moço direciona meu pai. Eu sinto o beijo. Meu pai volta e vai embora. Aquele beijo fez eu tomar uma decisão de nunca mais ser um cara ruim na minha vida de novo. De nunca mais fazer aquilo. Foi de uma maneira egoísta? Foi. Que eu queria ver meu pai de novo, eu queria ter esse contato. E por causa disso eu passei a fazer mais coisas boas. Eu parei de brigar menos, a implicar menos. Eu passei a ser uma pessoa mais agradável. Eu era muito inconveniente. Eu saí de vários empregos, não deixei a menor saudade. Eu saí de vários lugares e não deixei a menor saudade. Não é uma coisa que eu tenho orgulho. Quem conviveu comigo depois desses empregos e manteve amizade é porque era uma pessoa muito insistente, enxergava uma coisa que nem eu via. Às vezes dá para contar numa mão essas pessoas que sobraram depois e que ainda tenho contato até hoje. Mas depois desse momento eu passei a angariar muito mais amigos, em que eu não preciso me esforçar e ser o engraçadão da turma para que eles queiram estar comigo. Eu não precisei mais forçar um palavrão para ser engraçado ou fazer um comentário exagerado para ser aceito. Acho que todos vocês sabem, eu sou comediante também e eu sempre apelei para um bom palavrão. A gente tem uma frase na comédia que fala que um bom na boca tira a risada de qualquer um. E eu aprendi a fazer piada sem fazer palavrão. Eu aprendi a arrancar risada sem fazer palavrão nenhum. Nada. Eu criei um projeto que chama Véia. Comédia sem palavrão para toda a família. Vocês podem acreditar numa coisa dessa? Quem xingava, brigava, ofendia gratuitamente. Levantando uma bandeira de não falar palavrão na comédia. É bem aceito pelos comediantes? Não. Mas tem um público fiel. São as 3 pessoas que sempre assistem a gente. E a gente está sempre disponível fazendo comédia. O que me fez ser um comediante mais requisitado em outras apresentações de outros comediantes, porque eu não tinha um palavrão, como a gente chama, um texto limpo. Fazia parte e eu poderia me apresentar em qualquer lugar. Eu não precisava estar restrito aos lugares que eu fazia sempre. Eu passei a ser chamado para abrir shows de comediantes maiores, porque o meu texto era limpo. Eu passei a me relacionar melhor com esses comediantes pelo simples fato de ser eu, de verdade, sem precisar ser engraçado o tempo todo. A prática do bem mesmo veio com o decorrer desses tempos. Depois dessa visão que eu tive do meu pai, o tempo passou mais um pouco, a gente começou a estudar, a gente foi convidado a estudar, a gente se convidou para estudar, na verdade, bem verdade que se diga. A gente passou a estudar um pouco mais e esse estudo foi crescendo e hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui, de estar falando. E eu acho que a prova de que dá pra gente mudar, dá pra gente se reorientar sem perder a essência, porque eu não deixo de ser engraçado.
pouco inconveniente às vezes. Mas eu não deixo de ser engraçado, eu não deixo de pensar brincadeira, eu não deixo de colocar um duplo sentido em tudo, mas eu sei ficar com a boca fechada. Quem conhece sabe que eu estou fazendo piada na minha cabeça, quase todos, mas nem por isso eu fui inconveniente, não falei o que não precisava ser falado, na hora que não precisava ser dita. Eu passei a fazer mais ações para ajudar pessoas, e eu escutei da pessoa que eu mais admirava em boas ações, que às vezes o meu coração é mais bondoso que o dela. O que é muito difícil de acreditar, porque eu sempre fui muito egoísta. De ver pessoas falando o bem que eu fiz em algum momento, e eu não lembrava nem daquela pessoa pensar na boa ação que eu tinha praticado. Talvez tenha feito no momento automático, sem pensar, E na maioria das vezes não esperar nada em troca. E quando eu sempre esperei alguma coisa em troca, essa pessoa às vezes até se distanciava, porque só queria aquele favor. E quantas outras pessoas não se distanciaram, sem que a gente prestasse atenção, porque elas só queriam um favor, e a gente fez de coração, e para nós não fez diferença aquela pessoa ali ou não, porque a gente só fez uma boa ação. Uma coisa que me ajudou muito a perseverar no bem e a manter o pé firme foi realmente acreditar que Deus estava comigo. Eu nunca duvidei que Deus existisse, nunca foi uma dúvida, mas eu passei a ter certeza que Ele estava comigo. Pelas respostas, por entender os sinais que Ele me dava. Quantas vezes a gente não pede um sinal e não sabe enxergar? Tem a fábula do cara que se perdeu no naufrágio, estava numa ilha e pediu ajuda para Deus. Passou um navio, ofereceu ajuda, ele falou, não, Deus vem me buscar. Passou um outro pessoal de lancha, ofereceu ajuda, ele falou, não, Deus vem me buscar. Parou um monte de gente em vários barcos e ofereceu ajuda, ele falou, não, Deus vem me buscar. E quando ele morreu, ele falou, Deus, você não foi me buscar? Porra, tá difícil. Quantas vezes a gente não é esse náufrago e não sabe enxergar? Recentemente eu fiz uma viagem a trabalho para fora do estado e meu dinheirinho estava contado. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um excesso de massa adiposa. Isso quer dizer que eu como um pouco mais do que eu deveria. E eu exagerei em algumas refeições, o que me fez pensar que no último dia eu precisaria só comer um pão de queijo para conseguir voltar embora. E aquele momento, de verdade, eu estava me sentindo muito mal de ter exagerado e não ter sabido usar o que eu tinha. E eu orei, eu pedi, Deus, e agora me ajuda. Eu não tenho grana para almoçar, que vergonhoso. E aí falou, fala com tal pessoa. E eu fui e falei, cara, você não consegue me arrumar troco para almoçar? Aí ele foi perguntar para minha mulher se era verdade, se não era golpe. Ela falou, é verdade, ele está lá. Ele me emprestou o dinheiro, não perguntou se eu ia pagar. E eu pude almoçar tranquilamente, jantar tranquilamente. Chegou no dia de vir embora. Eu cheguei faltando 1 hora para o voo, não deixaram eu embarcar. O outro voo era só no dia seguinte, no domingo de manhã. Eu já tinha me arrumado para dormir no aeroporto. Igual o filme do coisa lá. E tô conversando com uma amiga minha, ela falou, ei, embarcou? Eu falei, não, perdi o voo, vou dormir aqui. E essa amiga minha morava nessa cidade que eu estava. Falou com a minha mulher, me buscou no aeroporto, deixou eu dormir na casa dela e depois me levou de volta. E eu tenho certeza que se eu tivesse permanecido com más ações, Deus não teria olhado para mim com esse carinho. E a certeza que eu tenho que Ele vai me ajudar é tão grande que dá só um calor aqui. Eu não duvido mais. Recentemente,
Passei por um momento bem difícil, fiquei desempregado uns bons meses. E no último dia, do último dinheiro, eu falei, Deus, agora é sua vez. E naquela semana eu arrumei 2 empregos. Com o dinheiro certinho para pagar tudo que a gente tinha de despesa nos próximos meses. Depois as coisas se ajustaram e se aliviaram. Sem dúvida, sem receio, eu sei que Ele ajuda em qualquer momento, seja no aperto, seja numa dor emocional, seja uma pessoa com dificuldade e a gente ora por essa pessoa de repente fala, nossa, minha dor passou, consigo dormir direito essa noite. E é uma oração. E são essas coisas que me motivam a permanecer fazendo o bem, praticando o bem. Não é fácil, não é todo dia. E muitas vezes eu acabo soltando um palavrão aqui, um palavrão ali. Minha mãe uma vez falou para mim, Paulo, cada 10 palavras que você fala, 11 são palavrão. Eu queria que ela estivesse me vendo agora, com um show, sem palavrão, me controlando para não falar um palavrão, quando eu sou provocado por certas pessoas. Conseguindo dar palestras, conseguindo conviver em família, prezando pela família, orando com a família, dando exemplos bons, sendo uma pessoa realmente diferente a cada dia, a cada momento. Queria que vocês absorvessem a mensagem de que não importa quando a gente começa, um dos quadros foi proposital, como a frase do Emmanuel para o Chico, de que não se pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e buscar um novo fim. Passou a ser um lema que eu pratico mentalmente, porque vale a pena. Cada mudança que eu fiz e cada pessoa que se afastou, outras 10 vieram, sempre com o coração aberto. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.